Fala galera, tá começando mais um MV Class, meu nome é Jean Pierre e hoje nós vamos falar sobre os 7 passos da venda, da abertura ao fechamento, como converter mais e vender melhor. Antes da gente ir para o conteúdo, quero pedir para todo mundo para curtir e compartilhar esse vídeo aí para que ele chegue ao maior número possível de pessoas e a gente continue aqui fazendo esse trabalho e trazendo esse conteúdo aprofundado sobre vendas. Então vamos lá, os 7 passos de venda. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí nos 5 passos da venda, alguns podem ter ouvido falar em 4 passos de venda. Então, sim, existem várias abordagens, várias metodologias aí utilizadas, né, de processo para vender mais, né? Mas aqui eu quero trazer 7 que eu acredito que sejam uns passos fundamentais para que você consiga, de fato, melhorar aí, né, os seus resultados, tá? O primeiro, então vamos para o quadro aqui, né? A gente já está acostumado a trabalhar desta forma. O primeiro desses passos é a etapa de conexão, né? Que é onde você vai, de fato, ter a primeiro contato, a primeira abordagem com o cliente, tá? A nossa metodologia, ela é geralmente mais concentrada em vendas complexas, né? Aquela venda que exige um pouco mais de abordagem consultiva, mas, né, você pode adaptar aí para a venda transacional também, ou para a venda aí da realidade do seu produto, do seu serviço, do seu negócio. Independentemente de qual seja o seu processo de vendas, a primeira coisa que você precisa fazer, né, num primeiro contato de vendas é se conectar com esse cliente, né? Seja numa abordagem ali, one-on-one presencial, seja numa call, numa reunião aí de vídeo, é importante que essa primeira etapa, ela atenda a alguns requisitos importantes. O primeiro desses requisitos, você precisa, né, como o próprio nome diz, se conectar com o cliente. Quer dizer, você precisa ter uma primeira abordagem, né, que gere rapport. Rapport é uma palavra do francês que quer dizer uma conexão genuína. Então, é importante que você, né, faça com que o cliente goste de você desde um primeiro momento. Isso pode acontecer de várias formas, né? Pode acontecer com você, né, ali, tendo um sorriso agradável, um cumprimento agradável, você tendo uma conversa inicial ali a respeito de algo que você percebeu, falando, né, muitas vezes, se você souber de onde a pessoa é, do lugar onde ele veio, perguntando para ele falar um pouquinho de como é que estão o dia, como é que estão as coisas ali. É importante que a abordagem não comece tão seca e não comece tão direto ao ponto. Por quê? Porque quanto mais, né, você conseguir fazer com que o cliente goste de você nos primeiros minutos da conversa, maior é a chance de que você construa a confiança necessária para que a venda venha a ocorrer lá na frente. Então, importante, nunca comece uma abordagem sem tentar ali, pelo menos, ser simpático e gerar algum tipo de conexão. Bom, gerei a conexão, né, já percebi ali que o gelo foi quebrado. A próxima coisa que você tem que fazer é justificar, né, o porquê que vocês estão conversando, por que você abordou ele ali, ou por que você convidou ele aqui para aquela conversa, né? E o que é essa justificativa? É basicamente dizer, né, o que é, como que vai funcionar, né, ali essa conversa e o porquê, né? Você vai ver que a gente vai fazer um conjunto de perguntas, mas por que que vocês estão conversando? Olha, né, chamei aqui para essa reunião para que a gente consiga te apresentar, entender um pouquinho aí dos seus desafios de te apresentar uma solução. Eu te chamei aqui, né, para essa reunião para que eu entenda exatamente o que você precisa, para que eu te ofereça a solução dentre as soluções que a gente tem, que é a mais adequada. Então é importante que você justifique o porquê da importância daquela conversa, certo? Depois, é importante que você fale sobre qual é o objetivo que vocês, né, têm que alcançar com aquela conversa. Olha, o objetivo aqui da nossa conversa é entender, né, o seu cenário atual, entender por quais desafios você está passando, certo? Entender aonde você quer chegar a partir desses desafios e, no final, aí a gente entender se faz sentido ou não a gente seguir aí com o nosso produto, com a nossa solução. Quer dizer, é dizer para o cliente o que, ao final dessa reunião, te espera alcançar, né? E, por fim, nessa etapa de conexão, você vai gerar autoridade, né? O que é gerar autoridade? É dizer para ele, basicamente, as suas credenciais, né? Falar quem é você, né? Qual é a sua experiência, certo? E por que que você acredita, né? Por que ele pode acreditar que você é a pessoa certa para resolver o problema que ele tem. Uma vez que, lembra, a gente já falou em outros vídeos, a gente tem que ser sempre orientado não ao produto, mas ao problema que o cliente tem. Bom, etapa de conexão, então,
gerar rapport, conexão genuína, justificar a conversa, né? Alinhar qual é o objetivo e gerar autoridade. O segundo ponto, né? Segunda etapa do processo de vendas é a etapa de coleta de informações, né? Toda venda, boa venda, você precisa coletar informações. Por que você precisa coletar informações? Primeiro, porque você precisa entender qual é a extensão da necessidade do cliente. Se você não entende a extensão da necessidade do cliente, né, além de você, né, não fazer uso de todas as ferramentas que você poderia para te ajudar a converter a venda ao final, você também perde a oportunidade de identificar, né, ali alguma chance de você vender outros produtos ou de você vender um produto mais caro. E como é que funciona essa etapa de coleta de informações? Quais informações eu preciso coletar, né? Então, você precisa entender, primeiro, qual é a situação atual. Lembra, a gente falou, olha, a gente tem que ser sempre orientado a problema. Então, qual é a situação atual? Me fala um pouquinho do que você está buscando. Me fala um pouquinho, se você estiver vendendo uma solução B2B, de qual é o problema que sua empresa está enfrentando, por exemplo. Eu vendo solução de software. Qual é o problema de produtividade? Imagina que seja um software que vai ajudar a empresa a ter mais produtividade. Você está enfrentando hoje. Me fala um pouquinho de como que vocês fazem aí na sua empresa esse processo hoje. Quer dizer, é basicamente entender, né, o que o cliente tem em termos de soluções atuais, certo? Então, eu entendi a situação atual, eu vou entender qual é a estrutura que esse cliente tem. Bom, atualmente vocês utilizam aí planilha, vocês utilizam aí, né, um software mais básico. Me fala um pouco mais hoje. Quantas pessoas trabalham na sua equipe? Quantas pessoas vão utilizar essa solução aqui que a gente está discutindo, né? Quantas pessoas, como essas pessoas hoje executam esse trabalho, certo? O que dentro da sua empresa hoje, né, você entende que impede que você tenha aí um resultado melhor em relação a esse problema que você está enfrentando. Então, é entender o que o cliente já tem, entender o que ele tem em termos de ferramentas, o que ele tem em termos de recursos, o que ele tem de fato em termos de estrutura. Depois, é entender qual é o objetivo dele, né, quando ele percebeu que ele precisa adquirir uma nova solução, quando ele precisa adquirir aquele produto. Então, se vocês estão ali conversando, né, e essa conversa ela visa, né, que você entenda a situação dele para apresentar uma solução, quer dizer que ele espera alcançar um objetivo. Então, vamos imaginar que, como eu falei, o cliente está comprando um software para melhorar o desempenho dele. Então, você precisa entender o seguinte, olha, qual é o seu desempenho atual? A gente entendeu a situação, que ele tem um problema de desempenho, a gente entendeu a estrutura que ele tem hoje, como as pessoas fazem para executar aquele processo dentro do negócio. Agora eu vou entender aonde ele espera chegar. Bom, meu desempenho atual é uma produção aqui X. E o meu objetivo é que essa produção ela seja 3 vezes maior. Bom, ela seja 3x então. Ou seja, eu entendi aonde esse cara quer chegar, certo? Por quê? Porque lá na frente também eu preciso entender se as expectativas estão alinhadas. Quer dizer, de repente ele fala para mim que ele quer alcançar um resultado que a minha solução também não é capaz de entregar para ele, porque, sei lá, o resultado que ele tem na cabeça dele é algo fora da realidade. Então, você entende o objetivo, né? E aí, na sequência, você vai qualificar esse cliente. Bom, agora já entendi qual é a situação atual, eu entendi a estrutura, entendi o objetivo, eu preciso entender agora, de fato, se dentro das características do cliente, das características do meu produto, se esse cliente está qualificado para comprar de mim. Nessa qualificação, eu vou entender 3 coisas. Eu vou entender, certo? O perfil desse cliente. Quer dizer, bom, me fala um pouquinho aí de qual é a sua responsabilidade dentro do negócio. Suponha que eu não esteja falando, né, com o dono da empresa aqui, quando eu estou falando do software. Me fala agora também um pouquinho como é que né, assim, dentro da empresa, a tomada de decisão. Como é que está estruturada essa hierarquia de decisão, certo? Então, eu vou entender o perfil do negócio, né? Qual que é hoje o orçamento que vocês têm aí disponível para investir numa solução hoje, certo? Em quanto tempo vocês esperam resolver esse problema? Então, eu vou fazer uma qualificação de perfil. Depois, eu vou fazer uma qualificação de intenção, certo? Essa qualificação de intenção vai me dizer o seguinte, olha, você tem olhado outras soluções, certo? Se você não encontrar a solução, o que vocês esperam fazer?
Eu preciso entender, de fato, né, quais são as opções que esse cliente tem e para onde esse cliente está apontando, né, a mira dele na hora de buscar soluções para esse problema. Por fim, eu preciso entender o nível de consciência desse cliente, né, que é, bom, o quanto você já sabe sobre a solução que você precisa, né? Bom, você já identificou toda a extensão do problema que você tem? Você já identificou, de fato, você já ponderou, já pesquisou sobre algumas soluções para resolver esse problema? Você já tem noção, de fato, se, né, o problema que você tem pode ser solucionado com uma ferramenta como essa que a gente está te oferecendo? Então é importante que você entenda todos esses elementos, certo? Uma vez que eu fiz, né, a coleta de informações, agora eu estou pronto para entender e discutir sobre o problema, né? E aí, aqui é uma fase crucial dentro do processo de vendas, porque é aqui que a venda começa de fato a acontecer. E por que aqui onde a venda começa a acontecer? Porque a depender do quão complexa a sua solução é, ou a depender, né, da necessidade que o cliente tem do seu produto, ele pode vir a optar por não comprar. Ele pode vir a optar por não comprar de você, por não comprar do concorrente, por não comprar de ninguém. Por quê? Porque se é algo, imagina que é um software, tá? E a empresa do cliente ele tem 10 anos de existência. Até aquele momento, a empresa dele existiu, cresceu e continuou, né, a funcionar sem que ele soubesse sequer que a sua solução existe. Então, de alguma forma, né, ele pode ali ponderar o fato de que, bom, até hoje eu vivi sem essa solução, por que eu não poderia viver sem ela? Então é importante que o cliente entenda que ele tem um problema e que esse problema que ele tem não pode ser solucionado com as soluções que ele já tem, que não pode ser sanado com a estrutura que ele já tem. Então, o que você precisa fazer com que ele entenda? Que não investir em uma solução fará com que a vida dele seja pior de alguma forma. Aqui a gente pode, eventualmente, trazer o conceito do spin selling, né? Do livro do Neil Rackham, que é basicamente, a gente já falou sobre entender a situação, então os 4 pilares do spin selling, né? O E, o S de entender a situação, o I, né? O P, né, de identificar o problema. Então é basicamente, olha, o que a gente observa? Que você, né, está me dizendo que existe um resultado que está abaixo daquilo que você gostaria. Os resultados que você tem na sua empresa hoje, eles estão aquém daquilo que você considera que seja o resultado ideal. O que a gente observa é que existe uma falta de produtividade, né? Essa falta de produtividade, ela se dá ao fato de as pessoas não conseguirem executar as suas tarefas no tempo certo. E isso acontece porque você não tem o processo e as ferramentas adequadas. Bom, acabei de definir que esse cliente ele tem um problema e eu acabei de clarificar esse problema, certo? Agora eu vou o I de implicar esse problema. O que é implicar esse problema? É mostrar para ele que não é simplesmente um problema qualquer de produtividade e que esse problema de produtividade não vai fazer simplesmente que o resultado dele fique aquém do esperado, mas eu tenho que mostrar para ele que a cada dia que passa que ele não resolve esse problema, certo? É dinheiro do bolso dele que está escorrendo pelo ralo. A cada dia que ele passa e essa produtividade não é solucionada, ele está mais perto de ser ultrapassado pela concorrência, ele está mais perto de que o negócio dele venha a sofrer uma falência, ele está mais perto de que a produtividade continue piorando e que as pessoas vão embora, certo? Então, eu faço com que ele perceba que não é uma opção continuar como ele está. Tá claro? Porque se ele entender que é uma opção ele continuar como ele está, pode ser que a avaliação dele seja em optar por... Ele vai ter 2 soluções. Ou eu invisto, eu continuo como estou. A depender do preço da sua solução, a depender do preço do seu software, do seu produto, ele pode ponderar e falar, não, para mim me vem até aqui dessa forma, tá tudo bem, eu continuar dessa forma. Então é importante que ele entenda que não adquirir uma solução é um problema que vai se agravar até o ponto que a situação fique insustentável, certo? Então,
A partir do momento que eu faço o entendimento desse problema e que eu faço com que o cliente, né, perceba a extensão desse problema, aí sim eu estou pronto para apresentar uma solução. No entanto, a gente tem que se atentar aqui que não é simplesmente agora eu ir lá e apresentar o meu produto. Esse é um erro que muitos vendedores cometem. Então, bom, agora eu já entendi a situação, agora eu já entendi o problema, agora o cliente já percebeu o problema, eu já impliquei, né, e agravei esse problema, agora é só apresentar a minha solução e correr para o abraço. Isso é o que a maior parte dos processos de venda vão fazer. Agora eu vou apresentar a solução e vou para o fechamento. Né? Então, os 5 passos da venda geralmente falam de, né, abordagem, né, sondagem, fala de apresentação, né, negociação e fechamento. Então, por que aqui a gente vai destrinchar essa apresentação em outras etapas? Porque é importante que você entenda que antes de apresentar a sua solução, você precisa antes apresentar uma solução genérica, para só então apresentar a sua solução. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que você ajuda a, né, fortalecer, a consolidar na cabeça que ele precisa de uma solução, certo? Então você vai falar, olha, o que você tem é um problema em que os seus resultados estão aquém daquilo que poderia, e esse problema é devido a um processo, né, a uma falha de processo que está fazendo com que você seja pouco produtivo. Essa improdutividade está fazendo com que a distância sua para os seus concorrentes fique maior, se eles estiverem na frente, e menor, se eles estiverem, né, atrás, e isso pode fazer com que você saia do mercado em algum momento. Agora, qual é a solução para você, então? O que você tem atualmente, né, ô Sr. Joaquim, é que você faz isso com planilha eletrônica e com documento em papel. E é por isso que você está tendo produtividade, porque você tem retrabalho, porque você tem perda de informação, porque você tem que ficar lançando dados manualmente, você tem muito erro, esses erros têm que ser corrigidos, isso perde muito tempo e faz com que você tenha que, né, ficar conferindo todas as informações, então tá aí sua perda de produtividade. O que você precisa é automatizar esses processos de uma forma que você não precisa mais ficar conferindo tudo e nem reprocessando tudo. Então, o que você precisa é de uma ferramenta automatizada. Você precisa de um software, tá? E eu vou te falar, Sr. Joaquim, tem vários softwares aí no mercado que poderiam atender a sua solução, certo? Por que é importante eu falar que tem vários softwares que atendem a solução, ao invés de simplesmente falar que só existe o meu? Primeiro que você é transparente com o cliente, certo? E isso vai fortalecer a confiança. Segundo que, como eu falei, se você não faz isso, a margem de comparação do cliente vai ser entre comprar o seu produto, comprar a sua solução ou não comprar, certo? Se ele ficar em dúvida e ele tiver que pensar sozinho na casa dele em algum momento, ele só vai, e ele não tem a competência técnica, conhecimento técnico para analisar comprar ou não comprar, comprar ou não comprar, ele não consegue pensar do ponto de vista técnico muitas vezes, ele vai avaliar do ponto de vista de custo-benefício, certo? E se em algum momento ele achar que o investimento é elevado, ele pode optar por não comprar. Quando você apresenta soluções genéricas, ele vai ter uma margem de comparação da sua solução com outras soluções. E como você vai apresentar a sua solução com um diferencial, né, e não tem por que você não fazer isso, independentemente do quão simples seja o seu produto, independentemente do quão padrão seja o seu produto, você precisa encontrar algum diferencial, seja na entrega, seja na velocidade de implementação, seja no suporte, alguma coisa você tem que se apresentar, né, de modo com algum diferencial. Quando você faz isso, ele vai ter uma margem de comparação entre a sua solução, em que você apontou algum diferencial, e uma solução genérica. E aí, isso faz com que ele fique mais perto de comprar a sua solução, né, principalmente se você conseguir mostrar para ele que a sua solução ela é mais vantajosa sobre todos os aspectos. Certo? Então, beleza. Agora eu apresentei a minha solução de forma diferenciada, de modo que ele consegue comparar com outra solução e agora ele está pronto para ir para o fechamento. Bom, não necessariamente. Agora a gente entra na fase em que a gente conclui a venda de fato. Então vocês vão perceber aqui, ó, que
4 primeiros passos do processo são os passos onde a venda acontece. A partir de agora, a venda segue numa etapa que a gente chama de etapa de negociação, certo? E aqui é onde, muitas vezes, vários vendedores acabam se perdendo e entregando o cliente de bandeja para a concorrência. Por quê? Porque vender é convencer o cliente de que ele precisa de uma solução para o problema dele e de que a sua solução é adequada ao problema que ele tem. Mas se você não conseguir fazer com que o cliente esteja em condições de comprar, ele vai pegar tudo que você ensinou para ele, ele vai pegar o nível de consciência que você levou ele, vai levar para o seu concorrente vai fechar aquilo ali com facilidade. Vai só passar a manteiga no pão e, né, levar embora. Então, é preciso que você tenha a expertise de negociação também, que é, né, onde a gente entra. A etapa 5, a etapa de negociação, certo? A etapa de negociação, ela vai ser importante porque é onde você vai definir os termos para que o cliente, de fato, compre de você. Então, aqui a gente vai ter dois elementos importantes dentro dessa etapa de negociação, certo? O primeiro, aliás, 3 elementos importantes. A gente vai ter um empilhamento de oportunidades, a gente vai fazer uma oferta e a gente vai fazer uma chamada para ação. Ok? Bom, o que é, então, cada um desses pilares? O empilhamento de oportunidades é você apresentar, certo? As suas condições, seu preço, a sua entrega, o seu tempo, né, de entrega, de um modo que pareça para o cliente que ele está recebendo um pacote de oportunidades. Então, ao invés de você simplesmente ir lá, né, bom, beleza, gostou da minha solução? Gostei, tá tudo certo? Gostei, beleza. A minha oferta para você é, o meu software vai custar, sei lá, 45 mil reais, dividido em 10 vezes sem juros. Isso é uma forma pobre de você apresentar, certo? O seu preço. O que você vai fazer é listar aqui para o cliente tudo que ele vai receber. Então, vamos lá, sei lá, processamento 10x. Então, você vai colocar o nome do seu produto. Dá 15 mil, certo? Análise de dados. Vai dar 20 mil. Automação. Processo. 10 mil. Suporte. 24 horas. 5 mil. Enfim, você vai listando tudo aquilo que ele vai receber quando ele comprar a sua solução, quando ele comprar o seu produto. Ah, como é que eu faço isso se meu produto for um produto simples? Sei lá, você agregue, sempre busque agregar alguma coisa, alguma oferta especial ao seu produto. Ah, você vai receber aqui esse celular, mais a capinha, mais a película, mais uma garantia estendida, mais um plano de assistência aqui, né, de 90 dias, enfim. Né? Você tem que sempre ter alguma coisa para oferecer para o seu cliente, de modo que você consiga empilhar as oportunidades. Bom, fiz o empilhamento de oportunidades. Você vai ver que o preço aqui, final, vai dar um preço que é muito maior do que o preço que você esperava comprar. E tem que ser, ao final aqui, esse empilhamento de oportunidades tem que colocar de um modo que o preço final seja algo do tipo, ao todo aqui você vai receber, sei lá, esquece a conta aqui, mas 250 mil em soluções e produtos. Para que aconteça o que a gente chama de ancoragem. Nessa hora, ele está percebendo que ele está ali recebendo em benefício 250 mil em valores. Nessa hora, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, mas, né, como a gente tem uma metodologia única, como a gente tem um software diferenciado, como a gente, né, tá no mercado aí para ser, de fato, né,
um grande player, você não vai pagar esses 250 mil, você vai pagar apenas... E aí, antes disso, você pergunta para o cliente, olha, 250 mil, certo? Não é isso que você vai pagar, pode ficar tranquilo. Mas você consegue ver que se você fosse pagar 250 mil, valeria a pena? Por tudo que a gente vai te entregar? E aí você relaciona isso com o resultado que ele vai ter, aí você associa isso, né, ao ganho de performance que ele vai ter, você faz, né, aí a matemática da coisa, e ele, né, muitas vezes, se você fez o trabalho direitinho, ele fala assim, né, não, valeria sim a pena. Pois é, mas você não vai pagar isso, o que você vai pagar hoje, né, se você fechar comigo, é apenas... E aí você dá o seu preço, né, 45 mil. De modo que a diferença de valores fica muito grande. E aí eu tenho aquele clássica percepção de que o produto é barato. E se ele percebe, em termos de comparação com o valor recebido, que o preço é barato, ele fica mais perto de fechar. Certo? Então, isso, de certa forma, é a minha oferta final, que é o meu preço final. Então, depois de empilhar as oportunidades e fazer a minha ancoragem, eu tenho a minha oferta. Bom, agora é simples. Eu falei que são os 3 pilares de empilhamento de oportunidades, oferta e chamada para ação. Fiz a minha oferta, agora eu tenho que fazer uma chamada para ação. Bom, como que eu gosto de fazer essa chamada para ação? Tá? Eu gosto de fazer uma pergunta que é mais ou menos assim. Olha, seu Joaquim, você conhece o seu negócio melhor do que ninguém? Você conhece a sua situação melhor do que ninguém? Você conhece o seu problema melhor do que ninguém? Dado tudo que você conhece a seu respeito, ou a respeito do seu negócio, ou a respeito da sua situação, e dado tudo isso aqui que eu te apresentei até aqui, você acha que existe alguma coisa hoje que impeça, né, a gente de implementar essa solução aí no seu negócio, ou de a gente avançar no próximo passo, ou de você adquirir esse produto? E aí a gente vai para a próxima etapa, né? E aí algumas pessoas aqui elas vão eventualmente já partir para o fechamento e eventualmente, se o cliente precisar, né, pensar, ele vai eventualmente partir para a etapa de follow-up. Mas eu gosto aqui de colocar como sexta etapa do processo a etapa de follow-up. E eu vou explicar o porquê. Porque eu considero que o follow-up ele tem 2 objetivos. E vocês vão entender por que eu fiz essa pausa aqui na chamada para ação para falar de follow-up. O follow-up ele tem 2 objetivos. Ele tem o objetivo de avançar no processo de vendas ou coletar alguma informação complementar. Então, na hora que eu faço uma chamada para ação, bom, fiz a pergunta, você acredita que tem alguma coisa que impeça? Então, ele pode falar assim, e aí nessa hora ele vai levantar alguma objeção, né? Ou ele vai falar, não tem nada que impeça. Bom, então, o nosso próximo passo é eu te enviar o contrato e a gente dar sequência. Ou a gente fazer o pagamento aqui e a gente concluir o processo de venda. E tá ok. Aí, eu vou até colocar em vermelho aqui, porque se a gente chegou nesse ponto, fez a chamada para ação, e o cliente não tem nenhuma objeção e o cliente está convencido e ele vai comprar, bom, então a gente está pronto para ir para a etapa de fechamento, que é a etapa final do processo, certo? E se não tem objeção, e se o cliente não tem dúvida, e se não tem, né, nada que impeça a coisa de avançar, o problema está resolvido. A venda está feita, e aí é questões de passagem de bastão e, né, elementos burocráticos. Agora, muitas vezes pode ser que o cliente ele responda, olha, não, tecnicamente o produto acho que faz sentido, mas eu acho que eu não tenho caixa para pagar 45 mil. Né? E aí é onde você entra na etapa de estabelecer as condições para que você faça com que o cliente consiga pagar pelo seu produto. E veja, óbvio que aqui a gente fez um processo, né, explicou o processo em 7 passos, de uma forma muito mais superficial, de uma forma em que eu não entrei detalhadamente em cada um dos pontos, porque o objetivo é falar sobre os 7 passos e não explicar como fazer. Mas na etapa de coleta de informações, você lembra que eu falei sobre qualificação, perfil, orçamento disponível, né, tomada de decisão. Então, se você fez essa etapa de qualificação corretamente, obviamente que você só vai avançar para as próximas etapas se o cliente passar por esse processo de qualificação. Então, você sabe que ele tem orçamento, no final das contas, para receber a sua proposta. O que muitas vezes pode acontecer aqui, se ele levanta alguma questão relacionada a preço, é que das condições de pagamento talvez não serem as adequadas, e aí você precisa tentar ajustar isso,
ou o cliente não percebeu o valor e está utilizando a questão do preço, né, aí como um elemento para ele sair pela tangente. Então, nessa hora, você tem duas opções: ou aceitar a derrota, ou voltar algumas casas e tentar de novo recapitular a importância, implicando novamente o problema, falando novamente da solução, destacando a sua solução como a solução principal, entende? Né? Então, agora, se ele levanta alguma questão de objeção técnica, né, você precisa entender qual é a fonte dessa objeção. E aí existem duas fontes de objeção no fechamento, né? Que é a objeção real do cliente que vai comprar, e a objeção que é uma mera fuga, uma mera desculpa. Objeção desculpa. Como que eu sei diferenciar cada uma dessas objeções? Bom, a objeção real geralmente ele levanta um problema que está nas suas mãos resolver. Olha, aqui, mesmo que de alguma forma você opte por não resolver, ou de alguma forma, né, você entenda que não vale a pena, mas olha, se você conseguir me entregar, ao invés de 60 dias, me entregar em 45 dias, eu fecho. Porque 45 dias não dá para mim, eu acho que é muito tempo. É uma solução de entrega que tá jogando para você. Ele tá levantando uma barreira que tá nas suas mãos de derrubar. Né? Ah, porque se você falou que só consegue fazer em 4 vezes, mas eu só conseguiria pagar em 8. Né? Quer dizer, tá jogando nas suas mãos. Você pode optar por não dividir por uma política de preço, uma política financeira sua, mas ele está jogando para você. Então, essa é uma objeção real de alguém que tem interesse no seu produto. Qual é a objeção desculpa? É quando ele fala alguma coisa que não tem como as suas mãos resolverem a solução. Ah, não, na verdade, eu preciso antes fazer uma consultoria aqui financeira da minha empresa. Não, eu preciso antes contratar aqui mais umas 2 ou 3 pessoas para me ajudar nesse processo. Eu preciso antes contratar um gerente que vai tocar esse projeto. Quer dizer, são coisas que não tem como você contornar. São objeções que é impossível para você. Não tem como você falar para o cara, não, daqui que eu vou contratar essas pessoas para você e colocar aí para trabalhar. Não, daqui que eu vou fazer a consultoria financeira para você. Não é o seu core business, se você é uma empresa aqui, como a gente está dando um exemplo de software de produtividade. Então, é preciso identificar isso no fechamento e contornar essas objeções. Então, quando a gente está aqui na última etapa, que é a etapa de fechamento, né, aqui a gente está justamente lidando com esses pilares, né, que são, que na maior parte do tempo está relacionado a contornar essas objeções. Tá claro? Bom, e aí a gente falou que o follow-up ele tem esses dois objetivos. Então, eu fui para a etapa de negociação, eu fiz meu empilhamento, eu apresentei a minha oferta e o cliente não, ele, olha, eu preciso pensar ainda, eu preciso conversar aqui com o meu sócio, e vai acontecer, tá? Em alguns casos, esse vou pensar e te retorno é uma fuga, mas em outros casos, de fato, esse cliente, às vezes ele tem um limiar de ação baixo, às vezes ele é um cliente que não toma decisão imediata. Eu, por exemplo, sou um tipo de cliente que eu raramente tomo uma decisão imediata. Por mais que eu esteja certo de que eu quero aquilo, por mais que eu tenha na minha cabeça ao final da apresentação decidido, eu preciso tirar uns 2, 3 dias. Eu não sou um cliente impulsivo. Tem muita gente que é assim. Então você precisa fazer o follow-up na sequência. E esse follow-up, ele não pode terminar sem que duas coisas aconteçam. Né? Ou você precisa avançar no processo, então liguei para o seu Joaquim, ele falou que precisava começar. Importante, não termine uma interação comercial jamais, nunca termine uma conversa com o cliente, jamais, sem você agendar o próximo contato, sem que você garanta que vocês têm marcado a próxima conversa. Ah, não, beleza, então a gente vai se falando. Nunca faça isso. Não, você precisa pensar, Joaquim, beleza, quantos dias você acredita que vocês conseguem internamente tomar essa decisão? Ah, eu consigo tomar essa decisão aqui em 5 dias. Bom, 5 dias, então, aqui vai dar, terça-feira que vem. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o senhor na quarta-feira. Vamos agendar aqui, uma conversa para quarta-feira, certo? Se esse cliente insistir em não agendar, muito provavelmente é um cliente que decidiu não comprar a sua solução e que talvez valha a pena você já entender, ou tentar recapitular, como eu falei, ou aceitar a derrota. Mas nunca não agendar. Bom, agendei essa reunião. Fui fazer essa conversa, fui fazer o follow-up com ele, certo? Fui fazer o follow-up com ele. Eu tenho que sair desse follow-up com duas coisas, dois objetivos atingidos. Ou eu avanço no processo, seja para o não ou para o sim, ou eu coleto alguma informação complementar. Bom, tô ligando aí, você falou que precisava analisar internamente com o seu sócio, com a sua esposa, e aí? A que conclusão vocês chegaram em relação a tudo que a gente conversou?
Ah, a gente ainda não decidimos porque a gente ainda está analisando a questão financeira. Opa, ele já sinalizou que dali não vai sair um avanço para o não ou para o sim. Então eu preciso coletar alguma informação. Sr. Joaquim, o que é ainda que está em dúvida na cabeça de vocês? Sr. Joaquim, o que é que está impedindo a gente de chegar a uma conclusão? Certo? Eu preciso saber por quê. Porque se de fato existe alguma coisa que está impedindo, eu preciso coletar essa informação para que no meu próximo contato eu esteja preparado para derrubar isso. Ou ali mesmo na conversa, eu consiga de fato ajudar o seu Joaquim a tomar essa decisão. O que não pode acontecer jamais, ah, não tomei decisão ainda. Não, beleza, então, a gente volta a se falar então na próxima semana. Isso não pode acontecer, porque você está abrindo a possibilidade para que essa interação ela fique eternamente em aberto. E o pior pesadelo para o vendedor não é o não. O não, ele faz parte do jogo. Né? O Flávio Augusto ele fala muito, né? O não para o vendedor é a graxa na mão do mecânico. Então você tem que buscar o não, porque quanto mais nãos você recebe, certo? Mais perto você está de receber o sim. Uma vez que venda é estatística, venda é taxa de conversão. Não importa qual seja a sua taxa de conversão. A não sei que sua taxa de conversão seja zero, né? E à medida que você está aqui, você está buscando melhorar, né? Cedo ou tarde, se você for ruim demais, mas está buscando melhorar, sua taxa de conversão vai sair do zero. Se ela não é zero, né? Cedo ou tarde você vai converter. E quanto mais não você recebe, mais perto você está do sim. Né? Então você não tem que ter medo, não. O que você tem que ter medo é de situações que ficam eternamente em aberto. É daquele cliente que fica eternamente postergando. Por quê? Porque o brasileiro ele tem uma dificuldade enorme em falar não. O brasileiro ele tem uma dificuldade enorme em contrariar os outros. Porque é assim que nós fomos criados. Essa é a nossa cultura. Então nós precisamos buscar ferramentas que nos ajudem a posicionar efetivamente esse cliente. Tá? Então, o follow-up ele precisa alcançar um desses dois objetivos. Bom, acho que deu para entender aqui quais são os 7 passos para uma venda de alto impacto. O que a gente vai fazer aqui, então, é recapitular tudo que a gente falou. Né? Então, primeiro passo, conectar-se genuinamente com o cliente, entendeu? Justificar aquela conversa, falar do porquê, né, você agendou aquela conversa, por que você está fazendo aquela visita, se for um caso de venda presencial, falar do qual é o objetivo que nós esperamos alcançar ao final dessa conversa. O objetivo aqui dessa conversa, Joaquim, é entender a sua situação, entender os seus desafios, para a gente poder apresentar para você a solução mais assertiva. E você gera autoridade. Olha, eu sou um consultor com mais de 10 anos no mercado, analisando produtividade. Ou, não tenho, né, as minhas credenciais aí, eu trabalho aqui na empresa há pouco tempo, então, não, ó, nossa empresa é uma empresa que está há tantos anos no mercado, nós já atingimos esse resultado para os nossos clientes, nós já conseguimos mudar a realidade aí de muitos negócios. Então, a gente quer te apresentar hoje a melhor solução possível, porque nós acreditamos, certo, que essa é a nossa missão. Então, quer dizer, você gera autoridade, você mostra suas credenciais. Depois coleta as informações, entende a situação atual, entende a estrutura que esse cliente tem, certo? Qual é o objetivo dele saindo da situação atual, aonde ele quer chegar, qualifica, né? Entendendo o perfil, entendendo qual é a intenção, entendendo qual é o nível de consciência desse cliente. Depois que você entendeu tudo isso, então você apresenta a sua visão de qual é o problema real desse cliente, certo? Implica esse problema, mostrando para ele que se esse problema não for solucionado, né, ele vai ter problemas lá na frente, correto? Feito o entendimento do problema, você apresenta uma solução genérica, de modo que ele consiga utilizar como margem de comparação e apresenta a sua solução com os seus diferenciais. Após apresentar a sua solução com os seus diferenciais, você faz o empilhamento de oportunidades, certo? Mostrando para ele todos os benefícios que ele vai obter em estar adquirindo a sua solução, né? De modo que você construa na visão dele, na mente dele, uma ancoragem de preço. Na hora que ele percebe que o valor que ele vai receber é muito maior, você vem com a sua oferta muito abaixo, certo? Para que ele perceba de fato que a sua solução vale muito a pena porque está barato. E não está barato porque o preço é baixo, mas está barato porque quando ele compara com tudo que ele vai ter em termos de benefício, a decisão ela fica uma decisão fácil de tomar. Depois, você vai para a etapa de fechamento, certo? Você contorna as objeções, você faz reiteração, caso esse cliente tenha uma objeção que aponte para uma falta de entendimento e, né, realimenta esse ciclo até que o cliente diga não ou até que o cliente diga sim.
Eu tenho sempre que buscar uma decisão definitiva. O que eu não posso deixar? Não posso deixar o cliente com a decisão em aberto. Se necessário for, follow-up, no qual eu tenho 2 objetivos principais. Ou eu avanço para um não ou para um sim, ou eu coleto informações complementares que me ajudem a chegar mais perto de uma resolução. Quantas vezes eu vou reiterar e quantas vezes eu vou fazer um follow-up? Olha, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula exata de quantos follow-ups você vai fazer. O que a gente recomenda é que você faça entre 5 e 7 follow-ups. Entre 5 e 7 follow-ups, se você não conseguir um avanço do cliente, é muito provavelmente um cliente que está te enrolando e só não está querendo te falar. Bom, pessoal, fechou aqui. Acho que a gente conseguiu falar sobre, né, de forma assim resumida, sobre os 7 passos desse processo de venda, né? E eu acredito que a partir daqui vocês consigam, né, estruturar aí, né, a sua abordagem de uma forma a conseguir muito mais conversões. Pessoal, lembrando, a Ventra é uma empresa de soluções para negócios que ajuda você a estruturar o seu processo de vendas, te ajuda implementando ferramentas e estratégias que vão te permitir ter mais previsibilidade e ter um crescimento constante para que você, empresário, consiga se concentrar no crescimento do seu negócio sem ficar refém do setor comercial. Precisa da nossa ajuda? No link aqui da descrição, você pode fazer a análise do seu processo de vendas, você pode agendar um diagnóstico com a gente, certo? A gente vai ser um prazer te atender e te ajudar aí a dar esse próximo passo no seu negócio. Valeu, pessoal? Toda semana, então, aqui, MV Class, a gente vai continuar fazendo isso aí. É importante, então, que você, se você gostou desse conteúdo, que você curta aí, que você compartilhe, né, com as pessoas que você acha que pode se beneficiar de um conteúdo como esse, para que a gente continue toda semana trazendo esse conteúdo, trazendo, né, informações relacionadas aí à venda e crescimento, né, para os negócios. Beleza, pessoal? Grande abraço para todo mundo aí e até a semana que vem. Valeu!